Muito bem, irmãos. Já foi apresentado, meu nome é Pedro e hoje a gente tem o privilégio de mais uma vez compartilhar a palavra de Deus. Eu vou pedir que os irmãos abrirem comigo suas Bíblias, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1. Profeta Daniel, capítulo 1. E assim com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos mais uma vez. A gente vai mais uma vez ao Senhor em oração. Peça a Deus que Ele possa falar ao seu coração, que Ele possa fazer com que a sua palavra alcance a nossa vida e nos transforme nessa noite. Oremos. Obrigado, Senhor dos altos céus, pela Tua palavra santa, bendita e imutável. Te damos graças por ela, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, é o espelho que revela o real estado da nossa alma, é o fogo consumidor que queima as impurezas da nossa vida. Nessa noite nos submetemos a ela, Senhor, e te pedimos que por ela sejamos curados, sejamos tratados, sejamos exortados e consolados. Fala para a tua igreja, precisamos ouvir a tua voz, que o teu Espírito seja livre no nosso meio para aplicar a tua palavra em cada coração, e que cada coração seja um terreno fértil, para que a tua palavra possa cair nele e produzir fruto para a tua glória. E assim que oramos por causa de Jesus. Amém. Amém. Daniel, capítulo 1, verso de número 8, já foi lido. Mas lemos novamente a parte A, que diz: resolveu Daniel o quê? Firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. A gente pode repetir todo mundo junto? Um versículo só, bem versículo, né? Vamos lá. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Muito bem, irmãos, eu tenho percebido e tenho sofrido bastante nesses dias por conta de uma ausência de integridade, não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja, sobretudo dentro da igreja. Uma falta de coerência com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós dizemos acreditar, com a nossa vida e com a nossa prática. É verdade que nós nos emocionamos com o Evangelho, é verdade que nós, quando vimos à casa do Senhor, nós levantamos as nossas mãos, nós choramos com o Evangelho, nós abraçamos o nosso irmão, nós cantamos e dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que Ele é o dono da nossa existência, que nós o amamos, que nós amamos o nosso irmão, que nós amamos a nossa família, que nós vamos com Ele até os confins da terra, anunciar o Evangelho. É fato que nós, até um certo sentido, nós cremos nessa mensagem, mas parece que a mensagem evangélica, a mensagem do reino de Deus, o Evangelho de Cristo, permeia a nossa vida. Mas parece que não entra em nós e não produz transformação em nós. E parece que nós temos uma imensa, uma enorme dificuldade de transformar aquilo que nós sabemos e dizemos crer em prática, em realidade, em transformação de vida, de caráter, de valor, de caminhada. E é por isso que eu digo que a gente tem uma enorme crise de integridade, de coerência na nossa vida. Fato que no domingo a gente vem à igreja e levanta as mãos para o Senhor e o adora, e acendemos então uma vela para Deus no domingo,
mas acendemos tantas velas para o diabo durante a semana. Dizemos que acreditamos que Deus é o Senhor do meu corpo no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, parece que uma outra lei, parece que um outro mundo é acionado em nós. É como se no interruptor do domingo nós acendêssemos a vela de Deus, a luz de Deus, mas durante a semana nós acendemos uma outra vela, uma outra luz, e andamos a partir de uma outra cultura, de outros valores, que não os valores cristãos. Aparecemos domingo bonito na igreja, uma família bonita na igreja, cantamos bonito na igreja, contribuímos, mas quando chegamos em casa, o nosso trato com a esposa é outro, a nossa convivência com os filhos, quando existe convivência com os filhos, é outra, aquilo que assistimos na televisão é outra coisa, aquilo que fazemos nos bastidores da nossa vida não tem absolutamente nada a ver com aquilo que nós dizemos acreditar e cantamos diante de Deus e diante da igreja. E parece muito claro ser esse o dilema aqui do profeta Daniel. O profeta Daniel, ele viveu 600 anos antes de Jesus e ele foi levado para a Babilônia, possivelmente no ano de 586, quando Nabucodonosor I sitia em Jerusalém. Depois o rei Joaquim é obrigado a ceder. Ele então leva as riquezas materiais para a Babilônia e também as riquezas humanas para a Babilônia. As cabeças pensantes de Israel então é levado cativo para a Babilônia. E nessa primeira leva, Daniel e os seus amigos então vão para a Babilônia. E ali o texto que nós vemos diz claramente que Daniel, um jovem, resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ora, o que comida tem a ver com caráter? O que comida tem a ver com integridade? É muito interessante a gente observar que na época de Daniel a comida tinha muito a ver com o aculturamento, tinha a ver com, não apenas com a regra dietética, mas tinha a ver em absorver a cultura da Babilônia. Então, quando Daniel resolve não se contaminar com as iguarias do rei, o que na verdade ele estava dizendo era que ele não iria se aculturar, ele não iria se amoldar, ele não iria andar de acordo com os mesmos valores, princípios, sejam religiosos e morais da Babilônia. Ele resolveu firmemente não desenvolver nele mesmo um coração babilônico. Nós sabemos que a cultura babilônica era uma cultura extremamente pervertida, né? Era uma cultura extremamente não só arrogante, não só dominadora, não só violenta, e também de uma conduta moral reprovável, mas também eram dissimulados, eram invejosos, eram gananciosos, eram mentirosos, eram fofoqueiros. E quando Daniel vai então para a Babilônia e resolve então não se contaminar com as iguarias do rei, é interessante quando a gente pensa em comida, a gente pensa na sedução da comida, tem um contexto muito interessante. Eu me lembro de um autor chamado C.S. Lewis. Quem já ouviu falar? Quem já leu Crônicas de Nárnia alguma vez? Leu A Feiticeira Guarda-Roupa? Alguém já assistiu? Já leu? Né? Então vocês vão lembrar muito bem do que eu estou dizendo. Do Edmundo. Edmundo era um dos 4 filhos de Adão. E aquele negócio de entrar no guarda-roupa, não é assim? Entra no guarda-roupa e aparece em outro mundo, que é o mundo de Nárnia. E os meninos então fazem essa experiência. Eles, primeira vez, eles entram sem querer no guarda-roupa e eles aparecem então em Nárnia e ficam deslumbrados com aquela ambiência gelada e um mundo completamente diferente do deles. Eles estavam longe da terra, não é?
E eles então voltam novamente por dentro do guarda-roupa, mas só que o C.S. Lewis vai dizer que o Edmundo, um rapazinho, um dos 4, né, era Lúcia, Edmundo, Pedro e Susana, mas o Edmundo faz uma visita secreta a Nárnia. E nessa visita secreta, ele está solitário ali em Nárnia, preste atenção, um paralelo aqui, né? Ele estava solitário em Nárnia, os seus amigos não estavam com ele, ele estava em um outro ambiente, em um outro lugar, não mais agora na sua terra, mas estava em uma outra terra, uma terra extremamente hostil, extremamente gelada, diferente, distante. Ele então encontra com a feiticeira branca, não é assim? E a feiticeira branca então começa a conversar com ele, e o Edmundo tem uma língua muito grande, muito solta, ele começa a dizer, e ele dá pistas então que ele era um filho de Adão, e que ele estava passando ali por Nárnia, e a feiticeira então fica muito interessada nele, porque a feiticeira branca odiava os filhos de Adão, ela queria destruir os filhos de Adão. E ela então diz assim para o Edmundo: olha, o que você quer? Qual que é o seu desejo? O que você mais deseja? Você pode pedir para mim? O que está no seu coração, já que seus amigos não estão aí, já que você está sozinho, o que você deseja? Pede, porque eu vou te dar. O Edmundo pensa, e ele diz assim: já que você quer, pode me dar tudo que eu quero, eu vou querer um manjar turco. Não é assim? A feiticeira olha para já, e ela então faz uma mágica, e aparece aquele manjar turco para o Edmundo, e o texto diz que o Edmundo comeu uma, comeu duas, comeu 3, comeu 4 vezes aquele manjar turco, ao ponto de empanturrar-se, e ele então vende a sua alma, ele vende a sua primogenitura, ele vende a sua vocação, né? Ele vende a sua integridade então para a feiticeira, por causa de um manjar turco. E é muito interessante porque quando ele volta novamente, agora na presença com seus irmãos, e eles são perseguidos em Nárnia novamente, e os castores alojam ele num lugarzinho gostosinho, num casebrezinho gostoso, quentinho, né? Eles estão ali, a feiticeira está perseguindo, querendo matá-los. O texto diz que os castores que conversam na Nárnia, os bichinhos falam, né? Os castores fazem uma comida gostosa para ele, comida caseira, comida da casa da vovó, bolinho gostoso, cafezinho quentinho, e todo mundo olha aquela comida, aquele cheiro gostoso de coisa saudável, de coisa nutritiva, e o Pedro, a Susana e a Lúcia comem, mas o Edmundo não come. Ele não tem o menor apetite para as coisas saudáveis. E por que o Edmundo não come? Ele não come porque ele estava enfeitiçado com o manjar turco. Ele tinha saudade do manjar turco da feiticeira. E é interessante porque o C.S. Lewis, quando fala do manjar turco, dá a impressão que o manjar turco é uma coisa muito gostosa, não é, Cláudio? Quando eu li esse texto, eu falei: uau, mas esse manjar turco deve ser a 8ª maravilha do mundo, deve ser comida boa beça. E um camarada teve a curiosidade de pesquisar o que significa esse manjar turco. Por que o C.S. Lewis disse que o Edmundo estava apaixonado pelo manjar turco? Que manjar turco é esse? Ele então fez a pesquisa e descobriu, para minha surpresa, que o manjar turco, longe de ser uma comida gostosa, um doce daquele de tirar o fôlego, era uma gororoba gosmenta, extremamente doce e extremamente enjoativo, e que não satisfazia ninguém, pelo contrário, causava náuseas. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque eu penso, irmãos, muito da nossa anemia espiritual, muito da nossa falta de vontade de ir à igreja, de ter comunhão e de levar uma vida santa diante de Deus, ela parte do princípio de que nós fomos
contaminados, nós somos enfeitiçados pelo manjar turco. A gente está comendo comida dada pela feiticeira. Na mente a gente acredita que a santidade de Deus é o caminho que eu devo seguir, que eu tenho que preservar o meu corpo para o casamento, que eu tenho que me guardar virgem até o casamento. Eu digo amém, é isso mesmo, assim a palavra de Deus diz. Na mente. Mas o meu coração está completamente contaminado com o manjar turco. A minha prática é outra. O que de fato eu amo é o manjar turco. Na minha mente eu sei que eu tenho que ser um excelente marido, cuidar da minha esposa, respeitá-la, amá-la, jamais mentir para ela, na minha mente. Mas no meu coração existe um outro princípio, uma outra escala de valores. Creio com a mente, digo que creio, mas a minha prática é outra. Como estão os bastidores da sua vida? Quem é você quando ninguém está te vendo? Quem é você quando você está em uma outra terra? Lá na Babilônia, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá com seus amigos, no trato com o dinheiro, no trato com a sua sexualidade, no trato com o seu corpo. Quem é você? Qual é o seu nome? Como você é conhecido por Deus? Se Deus pudesse nomear você, qual nome o Senhor te chamaria nessa noite? Onde está o seu coração? O que de fato você ama? A sua vida é coerente com o seu discurso? Você tem resistido em não se contaminar com os manjares do rei? Ou você já se entregou? Já se lançou? É muito interessante que a gente vive num tempo chamado pós-modernidade. Já ouviram falar da pós-modernidade? Qual que é a diferença da pós-modernidade para a modernidade? É que na modernidade nós temos uma escala de valores e de comportamento e de crença muito bem definido. Existe o preto e o branco. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Eu sei o que eu devo fazer e eu sei o que eu não devo fazer. E o homem com a cabeça moderna vai dizer o seguinte: é nisso que eu creio, então é dessa forma que eu devo viver. O homem pós-moderno não. O homem pós-moderno já tem uma cultura à la carte. A cultura à la carte é o seguinte: domingo igreja, segunda-feira amigos, quarta-feira vou dar uma fugidinha, vou dar uma traída na minha mulher, quinta-feira vou ficar em casa de bobeira, sexta-feira tá bom, sexta-feira é dia da família, eu saio com a minha esposa, digo que a amo, saio com meu marido, tá tudo bem, saio, vou para casa da minha namorada, tá tudo jóia. Domingo de manhã eu vou para a igreja, à noite eu faço outra coisa.
Cultura de prateleira. Aquilo que dá vontade de eu fazer, eu faço. E sem nenhuma crise de consciência. Porque é fato que o homem moderno, ele também fazia muita coisa errada, era incoerente, mas ele tinha uma crise de consciência. Porque ele via discrepância entre confissão e ação. O homem pós-moderno não. Ele canta a Deus no domingo de manhã, sem menor pudor. No domingo à noite ele acende uma vela enorme para o capeta. Ele não tem o menor pudor de ser incoerente na sua confissão. Ele fala o que sente na hora. Pastor, eu estava sentindo tão bem na igreja, mas agora estou sentindo tão bem aqui também, fazendo tudo isso. Então o importante é sentir bem, o importante é estar legal, o importante é estar gostoso, o importante então é eu me aculturar. A cultura da nossa época é a cultura do conforto. Quanto mais confortável você está, melhor é. Quanto mais ao sabor das ondas e dos valores e dos princípios e das histórias e daquilo que me faz sentir bem e não prejudica as pessoas, melhor é. Uma sociedade líquida, frouxa de princípios e de comportamento. O texto diz que Daniel, então, resolveu firmemente não se contaminar com a comida do rei, com o manjar turco. Daniel tinha uma necessidade enorme de encontrar uma coerência, uma consistência entre fé, entre confissão e prática. Entre aquilo que ele dizia crer e aquilo que de fato ele fazia. Eu me lembro de Martinho Lutero. Isso foi em 1517. Ele era um monge agostiniano. Quem já ouviu falar do Lutero aqui? Deixa eu ver. Pois é, Lutero. Parabéns. Ano que vem a reforma faz 500 anos, né? A reforma protestante, 1517, né? Então 2017, 500 anos. E o Lutero vivia, para a gente não achar que é uma coisa da nossa época, né? Lutero vivia muito incomodado justamente com isso, com esse ponto que a gente está tocando. Ele via os monges vivendo uma vida no monastério íntegra, ilibada diante de Deus, oravam, faziam sacrifícios. Mas quando eles saíam do monastério, lá fora era uma outra vida, uma outra realidade, uma outra cultura, uma outra ordem de comportamentos. E Lutero, então, escreveu as 95 teses que foram pregadas na porta da capela de Wittenberg. E dali eclodiu então um movimento chamado Reforma Protestante. Ele escreveu vários livros, um deles especial chamado Cativeiro Babilônico, e conta a história que um dos monges holandeses tomaram conhecimento dessa leitura do Cativeiro Babilônico. Eles tiveram uma atitude muito interessante na igreja. Naquela época as igrejas se reuniam à tarde. Os cultos dominicais não eram à noite por falta de eletricidade mesmo. Os cultos aconteciam à tarde, aproveitando a luz do sol. Então era domingo. Imagina domingo. Domingo é dia de quê? De igreja? Amém? Silvio Santos também, né? Mas mais de igreja, né? Assim? Silvio Santos tem aí e tal, mas tem lá. Eu cresci com igreja, Silvio Santos e frango. Não é assim? Né? Frango, domingo era dia de frango, macarronada, igreja e Silvio Santos. Mas, então domingo é dia de igreja. Então lá vai aquela turma toda para a igreja, as pessoas, os cristãos protestantes, todos indo para a igreja cultuar a Deus, porque domingo é dia do Senhor. E aí os monges holandeses, depois de lerem as obras de Lutero, eles tiveram uma atitude interessante. Eles fecharam a porta da igreja bem no dia de culto, bem no domingo. Aí imagina a igreja chegando, imagina os irmãos chegando aqui na igreja e encontram a porta fechada ali. Então, vou dar até uma ideia para o pastor, para fazer uma coisa desse tipo, né? Aí a porta fechada, e aí o pessoal foi se aglomerando, e os monges lá na porta e tal, e eles, a turma foi chegando.
E deu a hora do culto e nada do pessoal abrir a igreja. E o pessoal está assim, será que a gente pergunta para os monges? Será que não pergunta? Quem está vendo? Será que a porta emperrou? Aí um mais corajoso perguntou, chegou perto dos monges e perguntou assim, bem mineiro, né? Vem cá, hoje é domingo, não é? Está fazendo um belo dia? É domingo, é isso mesmo, hoje é domingo. Pois é, domingo hoje é dia de culto, não é assim? Aí os monges responderam, domingo é dia de culto, e é dia de celebrar ao Senhor. Aí o camarada, pois é, a gente está todo mundo aqui fora, muita vontade de adorar a Deus. Aí os monges, graças a Deus por isso. Ele bom, pois é, mas será que a igreja não vai abrir hoje não, para a gente adorar a Deus? Será que é possível você abrir a porta da igreja para que a gente entre na igreja e aí a gente adore a Deus lá dentro? Aí os monges falaram assim, hoje não. Hoje vocês vão aprender a adorar a Deus fora da igreja. Eles vão usar uma expressão que o Lutero usava muito, chamada corandeu, que significa viver diante de Deus. A partir de hoje em diante, vocês vão cultuar a Deus na casa de vocês, no trabalho de vocês. O ferreiro que malha o ferro, aquele que cuida da lavoura, o boiadeiro, vai estar diante de Deus 24 horas por dia. Vocês devem adorar a Deus não apenas, a adoração de vocês não deve ser apenas circunscrita às 4 paredes da igreja. Vocês têm que adorar a Deus lá fora, diante de Deus, o tempo todo, em todos os momentos, no trato da sua esposa, no seu trabalho, na sua escola, nos seus valores, na sua mente, no seu comportamento. Viva diante de Deus. Viva sempre corandeu. Diante de Deus. Diante de Deus. Não apenas no domingo, não apenas na semana. É semana quente, não é isso? Não é assim? Não apenas no horário da reunião da igreja, mas todos os dias, todos os momentos. Quando você estiver com a sua namorada, quando você estiver sozinho na sua casa, quando você estiver diante do computador, quando você estiver com a sua esposa, quando você estiver na roda de amigos da escola, quando você tiver que tomar decisões importantes no seu trabalho, quando você estiver na fila do banco, quando você estiver dentro do ônibus, em qualquer lugar que você for, entenda que você está cultuando a Deus e que você deve viver diante da face dele. Eu quero encerrar dizendo uma coisa muito interessante, porque eu poderia desafiar os irmãos dizendo, irmãos, de hoje em diante, você agora vai sair por aquela porta e você vai ter a sua vida completamente mudada. E você nunca mais vai viver da forma como as pessoas da Babilônia vivem. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você batia na sua mulher, você não vai bater mais. Se você mentia para o seu marido, você não vai mentir mais. Se você e seu namorado estavam andando em caminhos errados, você não vai fazer isso mais. Eu poderia fazer esse apelo, eu acho que muitas pessoas iriam à frente. Mas deixa eu te dizer que essa não é totalmente a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque quantas vezes você já falou isso na igreja? Quantas vezes você já chegou na igreja e falou, Senhor, depois da pregação, de hoje em diante, eu não vou mais fazer isso. Senhor, de hoje em diante eu não vou mais mentir. Senhor, de hoje em diante eu não vou mais tratar a minha esposa mal. Senhor, de hoje em diante eu não vou ter mais inveja do meu vizinho. Senhor, de hoje em diante eu agora não vou reter perdão do meu pai. Senhor, de hoje em diante eu vou fazer as pazes com a minha mãe. Quantas vezes você já fez isso, meu irmão? De hoje em diante eu vou usar bem o meu corpo. Eu poderia fazer esse apelo aqui. Mas o interessante da mensagem do Evangelho, preste atenção, porque isso é importante, nós vamos orar. Daniel é uma figura de Jesus de Nazaré.
Jesus é um verdadeiro Daniel. É claro que Daniel de fato existiu, mas estou dizendo que Jesus é o verdadeiro Daniel. Essa é a boas novas do Evangelho para mim e para você, que não conseguimos viver de forma coerente com aquilo que nós cremos. Se você se sente desconfortável com a sua vida incoerente, com a sua vida derrotada pelo pecado, entregue à morte, preste atenção, porque a mensagem do Evangelho é de boas novas. E Deus não vai colocar sobre você um jugo que você sozinho não consegue carregar. Porque eu poderia dizer, viva como Daniel, não se contamine com as iguarias do rei, e você vai sair daquela porta inflado de orgulho e vai dizer, agora eu vou viver assim, e amanhã pode ser que você esteja assim ainda, depois de amanhã pode ser, mas depois que a semana quente passa, depois que o domingo passa, a vida volta nos eixos e a fraqueza vem novamente, o pecado bate novamente a sua porta, você se entrega novamente. Mas as boas novas do Evangelho é que Jesus de Nazaré veio justamente porque eu e você não conseguimos. Aleluia. Glória a Deus. Jesus de Nazaré é o verdadeiro Daniel. Aleluia. Ele saiu da sua casa. Daniel saiu de Jerusalém. Jesus deixou o esplendor da sua glória. Daniel foi para a Babilônia. Jesus foi para esse planeta completamente hostil a ele. Jesus não se contaminou com as iguarias do rei. Satanás disse, és filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Mata sua fome. Satisfaz os seus desejos mais animais, mais culturais. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Amém. A gente não consegue responder assim. Jesus é o verdadeiro Daniel. Porque por causa da sua integridade, preste atenção, por causa da sua integridade ele foi odiado. E ele foi perseguido pelos religiosos. Assim como Daniel, Jesus foi lançado à cova dos leões. Daniel desceu à cova, Jesus subiu ao Calvário. Mas com uma diferença enorme, porque Jesus é o verdadeiro Daniel. O leão não estraçalhou os ossos de Daniel. Mas preste atenção, porque eu e você falhamos, Jesus foi completamente consumido na cruz do Calvário. Daniel foi salvo, mas Jesus foi moído por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa da minha incompetência em obedecer à lei de Deus, por causa da sua incompetência em obedecer à lei de Deus. Jesus foi moído no meu lugar, não porque ele comeu o manjar turco, mas porque eu e você comemos o manjar turco. Porque eu e você amamos o manjar turco. Jesus sempre foi coerente e íntegro nos seus caminhos, mas nós falhamos. Mas assim como Daniel saiu vivo daquela cova, Jesus de Nazaré também, um grande leão, rugiu no túmulo. E o rei grita, Daniel, será que o seu Deus te livrou? Ele disse, claro que me livrou, porque não foi encontrado pecado em mim, ó rei. Jesus subiu aos céus, no meu lugar e no seu lugar, representando a mim e a você, dizendo, Pai, eu venci, não foi encontrado nenhum pecado em mim, agora eu os represento. Eles estão escondidos em mim. Eu os faço mais do que vencedores. Aleluia. Eu os faço também Daniéis. Eu quero fazer um apelo para você nessa noite.
não se sente confortável com a sua incoerência, com a sua hipocrisia. Talvez sua esposa nem saiba, talvez seu marido não saiba, seus filhos não saibam, seus pais não saibam, sua namorada não saiba, mas você e Deus sabe. E isso tem corroído por dentro. Isso tem minado a sua fé, a sua energia, a sua vitalidade. E entra domingo e sai domingo e você diz: de hoje em diante eu não farei mais isso. E você é até sincera, você até crê, mas existe em você uma outra lei que novamente te empurra para o pecado. E você fracassa, e você fica frustrado, e você tenta mais uma vez, e mais uma vez você fracassa, você fica frustrado. Porque somente você quer a lei de Deus, mas você está contaminado com um manjar turco. Se você precisa disso, se quer essa oração, eu quero convidar você a confiar em Jesus de Nazaré. E a ser honesto comigo. Eu não faço apelo ao seu orgulho, mas eu quero fazer apelo à sua fé em Jesus. Eu estava visitando um casal hoje à tarde, uma visita pastoral, e eles contando dificuldades no casamento. E aí, eles disseram: não, pastor, depois que nós conversamos com o senhor, daqui para frente nós vamos fazer assim, assim, assim e assim. Eu disse: não, meu filho, não é nada disso. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é você confiar que Jesus vai te dar força, vai viver em você. E a sua oração vai ser, hoje à noite, com sua esposa: Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, se o Senhor não entrar na minha vida, na minha história, eu vou continuar fazendo tudo o que eu fazia antes. Eu preciso da tua graça. Eu preciso do teu poder. Eu preciso da ação do teu Espírito em mim. O apóstolo Paulo, eu assim encerro, Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo tinha uma briga interna gigante. Era Davi contra Golias. Ele dizia que na mente dele ele queria obedecer à lei de Deus. Ele queria andar certo com Deus. Mas no seu corpo existia e operava uma outra lei. Ele vai dizer que é a lei do pecado. Ele tinha prazer na lei de Deus, mas no seu corpo, o seu corpo pedia, exigia obediência a uma outra lei. Ele diz então: miserável homem que sou. Paulo usa uma analogia muito interessante do Império Romano, de tortura do Império Romano, que era amarrar um cadáver ao corpo da pessoa, e a pessoa era condenada à morte, o cadáver amarrado ao corpo dessa pessoa, e essa pessoa algemada, esse cadáver, os vermes do cadáver em putrefação iam comendo a pessoa viva, até que a pessoa morresse também. Paulo diz então: eu sou esse homem condenado à morte. Eu quero a lei de Deus, eu quero agradar a Deus, mas parece que os vermes do pecado estão apegados a mim, como esse corpo de morte que me leva para um outro lugar, me leva a fazer coisas que eu não gostaria de fazer. Miserável homem que sou. Mas já em Romanos 8 ele diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Meu irmão, você não é livre do pecado por causa das suas virtudes. Você não é livre do pecado por causa das suas resoluções de pureza. Você não é livre do pecado porque agora você decidiu andar diante de Deus. Você é livre do pecado por causa da sua fé em Jesus. Ele é Daniel, foi ele que venceu. Oh, aleluia, Jesus. Assim como ele é Davi também, que venceu Golias. Porque você pode dizer: ah, mas Davi venceu Golias, e então vou vencer o meu Golias também, vou matar
Davi, nem Davi conseguiu viver como Davi. Foi só Jesus de Nazaré. Ele é o Davi que mata os nossos Golias. Aleluia. O meu e o seu. Então eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, rapaz, moço, moça, a colocar sua fé em Jesus e orar: Senhor, se a tua graça intervir em meu favor, minha vida vai ser mudada. Tem misericórdia de mim. Eu não quero mais, mas eu não tenho força em mim mesmo. Tem misericórdia de mim. Eu não quero mais me contaminar com os manjares turcos. Eu não quero mais comer a comida do rei. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nossa vitória está em Jesus de Nazaré. Feche seus olhos e faça essa oração. Não prometa a Deus que você, de hoje em diante, vai ser um excepcional marido, a pessoa mais santa que pisou nessa terra. Mas clame a Deus por misericórdia. Clame a Deus que transforme o seu coração, te dê um novo coração, que te desenfeitice, que tire da sua mente, do seu coração, o apego ao pecado. Peça ao Senhor que mude não apenas o seu comportamento, mas a sua mente também. É só Deus que pode mudar o nosso coração, irmãos. Clame a Deus por misericórdia na sua vida. Se você clama e deseja coerência, deseja ser uma pessoa íntegra, uma pessoa inteira, aquilo que você fala é como você age na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Se você tem esse desejo no seu coração, peça ao Senhor isso, clame por integridade. A palavra de Deus diz: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe. O que busca, esse encontrará. Aquele que bate, as portas serão abertas. Se você deseja ter uma vida íntegra, livre diante de Deus, peça ao Senhor que vive essa vida por você. Peça ao Senhor que mude a sua casa, que mude a sua esposa, que mude o seu marido, a partir do seu comportamento. Peça ao Senhor que use você, para que outras pessoas possam vê-lo e contemplá-lo através da sua vida. E já não mais viva você, mas que Cristo viva através de você. Ó Deus, nosso Pai, te damos graças pela Tua palavra, Senhor. Te damos graças, Jesus, porque o Senhor é o verdadeiro Daniel. É aquele que resistiu aos encantos do manjar do rei. Nós não resistimos, nós caímos, Senhor, mas o Senhor resistiu. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua vida íntegra, Senhor, e porque o Senhor sacrificou a Sua vida no nosso lugar. Éramos nós que deveriam ser lançados nas covas. Éramos nós que deveriam ser crucificados. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor viveu uma vida que nós não conseguimos viver, Senhor, para que hoje a Tua vida pudesse ser vivida em nós. Senhor, nós somos salvos pela graça, mas também nós vivemos pela graça. Nada fizemos para ser salvos, Senhor, e nada podemos fazer para andar na luz da Tua face. Continuamos dependendo da Tua graça, Senhor. Então vive a Tua vida através de nós. Senhor, se o Senhor não mudar a nossa história, nós sairemos por essa porta e repetiremos os mesmos erros. Ó Deus, viveremos as mesmas vidas infelizes e miseráveis longe de Ti. Mas, filho de Davi, tem misericórdia da Tua igreja nessa noite. Filho de Davi, tem misericórdia das esposas, dos maridos, dos filhos, dos pais, dos patrões, dos namorados nessa noite. Vem, Senhor, e transforma-nos a partir
Faz-nos amar a tua lei, Senhor, e nos apegarmos a ela. Que o desejo de te agradar seja muito mais cativante e muito mais poderoso que os manjares turcos. Ajuda-nos a amarmos e a desejarmos a boa comida do Rei. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Quebra, Senhor, nessa noite as cadeias. Quantas pessoas, ó Deus, que entraram aqui nessa noite desanimadas com a sua vida cristã. Quantas pessoas que entraram aqui nessa noite já conformadas com as incoerências da sua vida cristã. Quantas pessoas entraram aqui hoje já com a mente completamente cauterizadas, Senhor, com os pecados, ó Deus. Mas eu quero te pedir que o teu Espírito possa promover uma sacudida, Senhor, um despertamento, Senhor, para que possamos ver a nossa miséria e a tua graça, para que possamos ver o nosso pecado, mas a grandiosidade do seu perdão, para que possamos ver que a vida que o Senhor oferece esse mundo e nada desse mundo pode nos dar. Faz isso, Senhor, cativa-nos, atrai-nos para ti. Ó Deus, atrai-nos com as cordas de amor, cura as nossas feridas. Ó Deus, cura os nossos olhos para que possamos te contemplar e para que possamos te desejar. Cure o nosso coração. É isso que nós te pedimos, esse é o nosso desejo, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E amém. Amém, irmãos. Que o Senhor nos abençoe.